Fala meu primeiro, Rafael aqui falando. Estou aqui na nossa página 433, tá? Nossa última função inorgânica e óxidos, tranquilo? Que como sempre ele faz uma breve introdução aí sobre o que é óxido. É que ele começa, né? O óxido vai ser aquela substância binária, né? Ou seja, você vai ter dois elementos onde um deles é o oxigênio, tá? Quando você pensa, por exemplo, nesse cara aqui, ele não é binário, né? Ele tem três elementos, tá vendo? Hidrogênio, enxofre, oxigênio. Então, não posso considerar esse cara, classificar esse cara como um óxido. Classifico ele como um ácido. Porque tem um H+ aqui, ele não é binário, né? Bom, posso pegar aqui o NaOH. Tô vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3 elementos químicos. Não posso classificá-lo como um óxido. Sei, por ele liberar o H-, que ele é uma base. Tá? Pego esse cara aqui, NaCl, não tem H+, não tem OH-, não tem oxigênio, sei que ele é um sal. Né? Também sei que posso ter aqui esse cara aqui, ó. Esse cara não tem H+, ele não tem OH-, tá? Ele tem oxigênio, mas ele não tem dois elementos só, ele possui três. Então eu classifico esse cara aqui como um sal oxigenado, tá? Um oxissal. Tá? Quando eu tiver dois elementos, carbono e oxigênio, beleza, binário, óxido. Tá? Quando eu tiver CO2, dois elementos, carbono e oxigênio. Mesmo oxigênio, eu tendo dois ali, né? Ainda assim eu só tenho carbono e oxigênio aqui, classifico como um óxido. Tá bom? H2O2, né? Nossa água oxigenada, formada por hidrogênio e oxigênio. Binário, óxido. Tá? E aí, H2O, binário, com um elemento sendo oxigênio. Então eu o classifico como um óxido, né? Então os óxidos são compostos binários, tá? Outra coisa, o oxigênio ele tem que ser o mais eletronegativo, tá? Desses caras. Então você usa lá o Fonckel, Brisk, pH, né? Você vai ver que o oxigênio ele vai estar ligado aí, o elemento ele vai estar ligado ao oxigênio, o oxigênio vai ser o mais eletronegativo aí deles, tá? Para ser classificado como um óxido, beleza? A gente começa aqui com a classificação, né? Temos aqui algumas, né? Óxidos básicos, óxidos ácidos, tá? Óxidos básicos, tá? Eles são os metais, tá bom? Então eu vou ter metais ali, né? Galera da 1, 2, da 1, 2, ó. Da 1A, da 2A, tá bom? Esses caras aí vão ser óxidos básicos, né? Eles, quando reagirem com água, formaram bases, né? Quando eu tiver óxidos ácidos, são os ametais, né? Óxidos básicos, ele até fala aqui, ó, ligação iônica, né? Então você já vai ter os metais ali fazendo essas ligações, né? Os ácidos, né? Você vai ter o quê? Caráter covalente, ligações covalentes, compartilhamento de elétron, né? Então aqui eu vou estar falando dos ametais, tá bom? Anfótero, né? Vai ser aquele ácido ali que... Porque aqui, ó, óxido ácido básico, né? Mais água, eu formo uma base. Óxido ácido mais água, eu formo um ácido, tá? O anfótero eu posso formar tanto ácido como base, tá bom? Eu possuo aqueles óxidos que são neutros, que não reagem, né? Como monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, tá? Monóxido de dinitrogênio e água, né? Esses caras são nêutrons, né? Possuo os óxidos duplos também, né? Quando eu pego aqui, por exemplo, esse óxido aqui, deixa eu escrever ele aqui para você. Né? Deixa eu pegar ele aqui, Fe3O4. Aqui eu vou exigir um pouquinho mais de você, para você entender por que esse cara é duplo. O ferro é um elemento químico que possui número de oxidação variável. Então eu sei que o meu ferro ele pode ser mais 2, eu sei que o meu ferro ele pode ser mais 3. Quando eu tenho ferro com um oxigênio, ele é ferro 2. Né? Porque o oxigênio faz uma ligação dupla, tá? Faz uma dupla. Então eu tenho aqui, ó, ferro fazendo dupla com um oxigênio. Se ele fez uma dupla, significa que ele está utilizando dois elétrons aqui. Então ele é 2+. Quando eu pego um ferro 3, Fe2O3. Né? Ou seja, você vai ter 3 oxigênios, 1, 2, 3, onde cada um vai usar 2 pares aqui de elétrons, né? E aí você pega esse ferro aqui, ó, e ele é mais 3, porque ó, 1,
2, 3. Utilizei 3 elétrons aqui, tá? Aqui, ó, o que eu faço? Eu coloco mais um aqui, ó. 1, 2, 3. Então, cada ferro aqui vai utilizar 3 elétrons. Tá vendo? Essa aqui não ficou legal não, porque eu juntei ali, né? Fiz um cone ali, ó. Tá? Então, 1, 2, 3. 3 mais aqui, ó. 3 elétrons na ligação. 1, 2, 3, 3 mais. Então, esse ferro aqui é o óxido de ferro 2. Né? E esse aqui é o 3. Tá bom? Agora, veja só. Eu tenho esse cara aqui, que é o Fe3O4. O que foi feito ali? Foi feito isso aqui, ó. Somou-se os ferros, né? Então, ferro 2 com mais um ferro, ferro 3. Ferro, oxigênio 3 mais um oxigênio, O4. Aqui, ó. Ou seja, aqui dentro eu tenho os ferros 2 e 3. Né? Eu tive um somatório dos ferros, né? Por isso que ele é um óxido duplo, né? Ó, ferro, a mesma coisa com chumbo, tá bom? A mesma coisa com manganês, tá? Peróxido, tá? Peróxido vão ser aqueles elementos que vão possuir NOx-1, né? Então, quando a gente estudou lá em ácidos, né? A gente fazia o número de oxidação do elemento. Sabia que o hidrogênio valia 1 e o oxigênio valia 16. Valia 16. É isso, valia... Ih, a foto tá viajando aqui. Isso aqui é massa, pô. Valia menos 2. Então, esse cara aqui vale mais 1. Como eu tenho 2 aqui, 2 mais. Esse oxigênio aqui eu sei que vale menos 2. Vezes 8, menos 8. Lembra? Aí eu achava aqui, ó, o número de oxidação do enxofre. A conta tinha que dar 0. O enxofre eu dizia que era mais 6. Porque mais 2 mais 6 menos 8 dá 0. Número de oxidação do oxigênio, menos 2. Com exceção dos peróxidos, né? Os peróxidos, eles vão ter número de oxidação 1. Então, por exemplo, quando eu pego isso aqui, ó, H2O2, que é a nossa água oxigenada, o hidrogênio eu sei que é mais 1. Ó, eu tenho mais 2 aqui, né? Tem mais 2. Qual é a carga que o oxigênio tem que ter para dar 0? Menos 2. Só que eu tenho 2, ou seja, cada oxigênio vale 1. Então, cada oxigênio vale menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Entendeu? Aqui, ó, quando eu faço o sol da água, ele bate certinho, ó. Mais 1, só que eu tenho 2, mais 2. Ah, beleza, eu tenho um oxigênio aqui, o NOx dele tem que ser menos 2, então deu 0, né? Esse cara não é um peróxido, ele é um óxido, porque o oxigênio deu 2. Menos 2. Agora, quando eu faço um peróxido, mais 1, que vai dar mais 2. Aí aqui eu sei que tem que dar menos 2, mas eu tenho 2 oxigênios, ou seja, eu tenho um oxigênio que vale menos 1 e outro oxigênio que vale menos 1. Então eu tenho 2 oxigênios, cada um vale menos 1, tá vendo? Então qual é o NOx desse cara? Menos 1. Quando isso ocorrer, eu tenho um peróxido. Então os peróxidos estão esses caras aqui, ó. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, esse peróxido de potássio aqui, ó. Potássio é da 1A. Se ele é da 1A, o NOx dele é mais 1. Ele tem 2 mais 2. Logo, esse NOx aqui tem que ser menos 2. Mas eu tenho 2 oxigênios. Ou seja, cada um vale menos 1. Então ele é um peróxido, tá? Caso esse oxigênio vale menos meio, ele vai ser um superóxido, né? Então o meu cálcio aqui, né? Vou utilizar o seu livro aqui, ó. Eu sei que ele é 2 mais. Então o meu oxigênio aqui tem que ser o quê? Menos 2 para dar 0. Só que eu tenho 4 oxigênios, ou seja, vai ser 2 dividido por 4. Vai dar quanto? Vai dar meio. Vai dar 0,5. Né? Só que a gente não trabalha com 0,5. A gente usa aqui fração em química. Então ele vai dar menos meio. Porque, ó, meio com meio com meio e com meio, né? Vai dar quanto? Ó, 10, 15, 20. Não é isso? 0 vai 2. Desceu um aqui, ó, 2,0. Tá? Então aqui, ó, deu 2. Tá vendo? Menos 2 isso aqui. Essa continha. Ou seja, cada oxigênio vai valer meio, né? Como é que eu escrevo meio em fração? 1/2, é negativo, né? Então, cada oxigênio é meio, classificando, então, esse cara aqui como superóxido, tá? Então, peróxidos vão ter um NOx 1, oxigênio com número de oxidação 1, e superóxido, número de oxidação menos meio, tá? Nomenclaturas para os óxidos metálicos, tá? Tranquilo, né? Você só vai pegar ali, ó, óxido, D e o nome do elemento. Então aqui, ó, esse cara é um metal, né? Então vai ser óxido de sódio, óxido de zinco, óxido de prata, óxido de alumínio. E tá?
Se o elemento ele possui um NOx que vai variar, como o ferro, que pode ser ferro 2+, ou ferro 3+, aí você vai ter que dizer óxido de ferro 2, ou óxido ferroso, óxido de ferro 3, ou óxido férrico, tá bom? Óxido de estanho 2, ou óxido de estanho 4. O óxido de estanho 2 eu posso chamar de óxido estanoso, né? Perdão. Enquanto o 4 eu posso chamar de estânico, tá? Óxidos metálicos, né? Isso daqui está mais no seu cotidiano, né? Então, por exemplo, você já ouviu falar em monóxido de carbono, em dióxido de carbono? Por quê? Porque você vai usar a quantidade de oxigênio como um prefixo ali, né? Então, quando você tem um óxido aqui, né? Monóxido. Monóxido de e o nome do elemento, de carbono. Dióxido de carbono. Trióxido de enxofre, tá? Pentóxido, porque tem 5, né? De dinitrogênio. Quando tiver 2 desse carinha aqui, ó, você vai ter que falar a quantidade. E aí, nós vamos para o nosso caso aqui, que é a água, H2O. H2O você vai dizer que é um monóxido de dihidrogênio. Monóxido de dihidrogênio. Então, o que é a água, galera? A água é um óxido, tá bom? É um monóxido de dihidrogênio, tranquilo? Outros óxidos, né? Ele vem aqui com óxidos duplos, peróxidos, né? O nome do elemento ali, você dá uma lidinha aí. Isso aqui não vai ser tão cobrado aqui no seu exercício, na verdade não vai ser nada cobrado, mas você dá uma olhadinha aí, tá bom? Que ele vem com as reações e as equações, né? O que eu acho bacana, que eu falei lá no início do vídeo, né? O que é um óxido básico? É um óxido que quando você colocar com água, ele vai produzir uma base. Então ele pegou o óxido de cálcio, que é um cara da 2A, e colocou para reagir com a água. Formei minha base aqui, né? Ele pegou esse óxido aqui com potássio, que é da 1A, junto com água, formou minha outra base, tá? Se eu pegar esse óxido básico e coloco em presença de ácido, base mais ácido, sal e água. Então o que ele fez? Ele pegou um óxido aqui, tá? Pegou um óxido básico, né? Porque é um metal aí com oxigênio, e ligou aqui e juntou com ácido. Formei aqui, ó, meu cloreto de magnésio, que é o meu sal, mais a minha água, tá bom? Ele pegou monóxido de sódio aqui, tá? Juntou aqui com o meu ácido sulfúrico e formou o meu sulfato de sódio, mais a minha água, tranquilo? Ou seja, óxidos básicos mais sais, óxido básico mais ácido gera sal e água, tá? O que é um óxido ácido, né? Vai ser aquele cara lá de fórmula molecular, né? Quando ele se encontrar com água, você vai ter a produção de um ácido aqui, tá? Então você sempre vai ter a produçãozinha de um ácido aqui. Óxido ácido é aquele que em contato com água produz um ácido, tranquilo? Óxido ácido mais uma base, sal e água, né? Então aqui, ó, se eu tenho uma base com ácido, sal e água. Se eu tenho um ácido e uma base, sal e água também, né? Então ele vai pegar aqui, ó, o trióxido de enxofre, vai botar para reagir com uma base, sal e água, né? Tenho aqui o dióxido de carbono reagindo com hidróxido de magnésio, produzindo carbonato de magnésio, sal e água, tá? Os óxidos anfóteros são aqueles que vão se comportar tanto quanto ácido como básico, né? Então você tem aqui, ó, esse cara aqui, o óxido de zinco, mas esse ácido bromídrico, brometo de zinco, formou meu sal, tá? Esse cara aqui, ó, óxido de ferro com ácido clorídrico, cloreto de ferro, tá? Ele vai ser anfótero porque se você pegar ele e botar para reagir com uma base, ele vai produzir o quê? Ele vai ter um caráter ácido, na real, né? Então aqui esse cara tem um caráter básico, esse aqui está reagindo com ácido. Caráter básico, esse está reagindo com uma base, caráter ácido, tá? Eles vão variar isso daí, tá bom? Peróxido com água vai dar base mais água oxigenada, né? E um peróxido ácido, sal, mais água oxigenada, né? Isso aqui é tranquilo. Você vai ser pedido pouco isso aqui no seu exercício, na verdade não vai ser pedido nada, mas quanto à reação ali, eu vi que vai ter uma coisa ou outra ali, então dá uma olhadinha nisso aqui, faça os seus exercícios aí e qualquer coisa me chame, tá? Fechamos aqui as nossas funções inorgânicas. Espero que tenha sido tranquilo, espero que tenha sido simples. É bastante coisa, bastante regrinha, mas se você manter os estudos em dia aí, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Qualquer coisa me chamem, tamo junto. Um abraço.